iniciando aqui, tá gravando e vamos lá. Como eu falei, essa é a primeira aula prática, então eu vou abordar algumas coisas que não são muito de teoria, mas são mais coisas práticas que você só aprende mesmo quando você tá botando a mão na massa, beleza? E hoje o que eu vou falar? Eu vou falar um pouco de esboço, beleza? E também sobre sombreamento. Eu vou usar o Photoshop hoje, mas eu acho que semana que vem eu vou meio que fazer uma votação pra gente usar outro programa, né? Tipo o Paint Tool Sai ou Autodesk, enfim. Aí a gente vai decidir depois. Eu vou criar aqui um tamanho de folha qualquer, né? Isso aqui é básico de qualquer programa. A única coisa que vocês têm que se atentar a quando vocês criarem algum tamanho de folha é que não seja muito pequeno, tá? Porque quando é muito pequeno ele fica muito pixelado, beleza? Então vou criar aqui um tamanho grande e aqui está. Também, gente, na aula passada eu tinha meio que falado por cima de como é o meu processo, né? Eu tinha falado que eu não gosto de usar folha 100% branca, porque além de incomodar um pouco o meu olho, né, também não fica muito legal para você fazer a pintura. Então, qual é o meu primeiro passo para começar a fazer a pintura? Pegar o balde, a lata de tinta aqui, e colocar um plano de fundo colorido. Pode ser qualquer um, tá? Eu geralmente coloco um tom de cinza. Tá? Então aqui, ó, eu vou escolher um tom de cinza no painel de cor. Esse cinza não pode ser nem muito claro, nem muito escuro. Por que não muito claro? Porque eu falei que não pode ser muito branco. E também não muito escuro, porque é praticamente a mesma coisa, só que com preto, né? Você não vai conseguir fazer sombreamento com o preto 100%. Então aqui mais ou menos no meio já tá bom. Aqui, perfeito. E aí sim eu vou começar a fazer meu esboço. Opa, porque ele não tá rabiscando. Só que um problema que muita gente, quando está iniciando na pintura digital, comete é fazer esse esboço, olha, em uma camada só, tá? Na pintura digital a gente separa as coisas por camadas diferentes. Na folha, tipo, usando lápis e papel, não tem como fazer isso, né? Porque a folha é uma camada só, praticamente. Aqui no PC eu consigo organizar em várias camadas, certo? Então, a gente não faz o esboço no plano de fundo, a gente faz em uma camada diferente. Eu vou criar aqui outra camada, e essa camada eu vou clicar 2 vezes no nome para renomeá-la de esboço. Aqui está. O esboço é praticamente uma das primeiras etapas da sua obra. Eu não vou dizer que é a primeira etapa, essencialmente, porque a primeira etapa eu diria que é a ideia, né? A ideia do desenho que você vai ter, né? Aí o esboço é a segunda, a terceira etapa, tá? Então não necessariamente pode ser a primeira, em sim a segunda, a terceira, por aí vai. E também o esboço cada um faz de um jeito que preferir, né? Tem gente que gosta de fazer assim, tem gente que gosta de fazer mais reto, né? Desse jeito. Tem gente que gosta de fazer com um pincel tipo mais, como pode dizer, esfumaçado, né? Tipo mais grosso assim, ó, que já vai definindo os volumes da sombra. E cada um tem um jeito de fazer o esboço. Não tem um jeito certo, nenhum melhor que o outro. Porém, tem 2 jeitos horríveis, péssimos para fazer esboço. O primeiro jeito, que eu diria que vocês têm que evitar, é fazer o esboço assim, ó. Isso aqui é uma tragédia, é um desastre. Não façam isso nunca, tá? Tudo bem, tem gente que não tem o costume de desenhar, e desse jeito é a primeira forma que a pessoa aprende, né? Mas sinceramente isso aqui mais deixa o seu desenho feio do que realmente te ajuda, tá? Então evitem isso, evitem fazer um esboço muito rabiscado assim, ó, porque não fica legal. Eu geralmente não me importo com as linhas do esboço, aí eu arrumo na line art. Isso, ao mesmo tempo que é admirável, também é meio preocupante, porque você tentar arrumar na line art é meio que você desconsiderar a sua construção. Então imagina que você tem, sei lá, um personagem aqui, tem o olho e a boca, e esse aqui é o esboço. Aí você esqueceu de fazer o nariz. Como é que você vai fazer o nariz na line art se você esqueceu no esboço, né? Então não desconsidere o esboço, beleza? A line art é só, digamos, o refinamento.
tá? O esboço é uma etapa muito importante. Mas isso de rabiscar só não atrapalha no papel, tipo marca-folha, atrapalha nos dois. Tanto no digital quanto no papel fica muito poluído, entre aspas, tá? Não fica legal. Isso aqui mais te confunde no final do que te ajuda. Faz isso aqui. Tem pessoas que sabem controlar bem. Sabem fazer tipo um esboço limpo e rabiscado que fique bonito. Mas isso é bem mais pra frente. É mais anos de prática. Tá? Inicialmente a gente não tem a mão pra fazer isso. Mas como eu falei, não existe jeito ideal, tá? Cada um tem uma preferência. Inclusive, colocar aqui um vídeo de um cara, se vocês quiserem, vocês podem assistir depois, tá? Que é um japonês. E vocês sabem que japonês não tem alma, né? Mas o nome desse japonês é Kim Jong-ji. E basicamente o esboço dele é não fazer esboço, né? O cara faz o esboço assim e é praticamente o desenho já pronto, né? Tipo, ele faz o esboço com tinta mesmo, tinta preta. Pesquisem depois o Kim Jong-ji. Então vamos lá. O esboço que eu vou fazer aqui para aplicar os conceitos de sombreamento vai ser um rosto, tá? Eu vou fazer um rosto de uma menina, tá? Eu geralmente tenho a preferência de fazer desenhos, quando é humano, de mulheres. Não sei, é mania. Eu não costumo fazer muito sombreamento. Sombreamento não. Muito desenho de super-heróis, de figuras masculinas, porque não é muito a minha afinidade, sabe? Então eu faço mais de figuras femininas. Vamos lá. Criei outra camada, renomeei de esboço. E também, só para ressaltar, eu não vou explicar proporções exatas, tá? Tipo, por exemplo, esse olho com esse olho é medida assim, a boca tem tantos centímetros, porque se eu for explicar essas coisas parte por parte, vai dar, sei lá, 5 horas, né? A gente não tem esse tempo todo. Por isso que eu vou só falar, tá? A maneira que eu faço, mas não vou necessariamente explicar como se faz, tá? Até porque não existe uma maneira engessada de fazer as coisas no desenho. Só que aí tem uma dica. Quando você vai fazer esboço de coisas em que você não manja, pegue referências, pegue bastante referências. E pode ser referência tanto de pessoas normais, né, fotos reais, quanto desenhos. Só que a minha sugestão é que se vocês forem pegar desenhos, não pegue um só, pegue vários. Porque se você pegar um só, você tem a tendência de copiar o traço do cara que fez o desenho. E não é legal. Vira tipo um plágio, né? Isso não é legal. Isso é meio preocupante mesmo. Porque a pessoa meio que acostuma a fazer daquele jeito, né? Não explora várias maneiras de fazer o próprio estilo. Ou tentar desenvolver o próprio estilo. Pronto, umas 3 referências tá bom. Quando você usa fotos reais, né? Fotografias, aí já tá de boa você fazer com uma só. Mas aqui eu tô fazendo com várias. Vamos lá. Eu vou fazer um formato esférico, tá, para fazer essa cabeça. Inicialmente ele tá bem errado em questão de proporção, mas conforme o tempo vai passando eu vou tirando um pouquinho daqui, tirando um pouquinho ali. Que é normal isso, ficar torto. Eu no máximo aqui, ó, só vou fazer o busto dela, para não fazer o peitoral inteiro, porque aqui a gente só vai focar no rosto. Fiz aqui um formato esférico. Também esqueci de falar que eu fiz aqui um formato cilíndrico, que é o pescoço. E esse formato cilíndrico é muito importante, porque ele vai definir o tipo de sombra que eu vou aplicar nesse pescoço, tá? Se fosse, por exemplo, um pescoço mais quadrado, ia ser outro tipo de sombra. Se fosse um pescoço mais fino, outro tipo de sombra. E também
Muita gente erra nessa parte aqui, ó, né? Fazer o ombro e a interligação, né? A junção do ombro com o pescoço. As pessoas costumam fazer muito reto. Isso fica muito estranho. E alguns traços, isso até que funciona, né? Tipo, talvez traços mangás fique legal. Mas deixa mais natural. Deixa mais assim, ó. Mais redondo. Que fica mais bonito. Tá aí. Nossa, eu achei que ela ficou muito bombada. Só diminuir um pouquinho mais o pescoço dela. Agora eu vou partir pro rosto, né? O rosto, como é que eu faço? Eu faço aquela clássica divisão, né? De cruz. Aqui no meio da cabeça. Né? Uma divisão vertical. Aí eu faço 2 divisões horizontais. E eu tento deixar mais ou menos umas 3 partes iguais. 1, 2, 3. Tipo assim. E é nesse espaço do meio aqui, ó, que eu vou encaixar o olho. Muita gente também costuma fazer o olho, tipo, muito encostado nas arestas. Quando eu digo arestas, eu quero dizer linhas, tá? Olha só, a pessoa faz um olho gigante, parecendo um ET. Isso aqui tá muito errado, tá? O olho, ele tem um respiro. Quando a gente fala respiro no desenho, a gente quer dizer espaços. Então olha só. Eu vou deixar um respiro mais ou menos aqui pro nariz. E também para a lateral da cabeça. E como é uma mulher, né? Eu fazer o olho bem curvado. Tipo, com os cílios bem à mostra. Olha só. É tipo um tio. Outra dica. As pessoas, não sei se alguém já passou por isso, mas quando vai desenhar um olho e termina de desenhar esse olho, quando vai fazer o outro olho fica zoadaço. É meio frustrante, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas têm a tendência de ir desenhando um olho tudo bonitinho, assim, ó, né? E quando termina esse olho, vai fazer o outro olho. Isso por si só já tá errado. Por quê? Porque você não tá construindo os dois juntos. A minha dica é, quando faz um olho, faz a mesma coisa no outro. Tá? Não faz um depois faz o outro, faz os dois juntos. Porque quando você faz os dois juntos, os dois ficam mais parecidos. Olha só. Agora eu vou juntar ele aqui embaixo. E aqui já está o olho. Observem que, ó, eu deixei respiro aqui, um respiro aqui em cima, do lado. Então, esses espaços são muito importantes, tá? Porque inicialmente parece que está pequeno, mas quando você vai sombrear, esse espaço fica preenchido com sombra. Beleza? Então não deixa o olho grande. Só se você fazer um mangá em que a estética, né, do olho for grande. O nariz. Como é que eu faço o nariz? Eu costumo aqui, ó, só marcar a ponta de baixo. Tá? Tipo, desenhar um pequeno quadradinho, olha. Que esse quadradinho é como se fosse a sombra do nariz. Né? E aqui está a lateral dele. Parecendo até um focinho. Olha só. Depois eu vou fazer as narinas, né? Fazer o brilho do nariz e tudo mais. Mas por enquanto isso aqui já tá legal. Eu tô achando que esse queixo tá bem quadrado. Então vou deixar ele um pouquinho mais redondo. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver. Tá. O queixo. Como é que eu vou fazer o queixo? Olha só. Tô percebendo que aqui o queixo
tem uma largura menor que a própria boca. Observem. Tá aqui a boca, né? E o queixo, a largura dele é menor. Mesma coisa aqui. Então, deixa eu ver. Acho que mais ou menos aqui, ó, fica legal fazer esse queixo. E eu vou tentar deixar essa bochecha meio que redonda para ficar fofo. Tá? Quando você quer deixar uma coisa fofa, deixa redondo. Olha só, já tá surgindo, né? E aí, o que vocês acham? Só diminuindo o queixo já deixa mais feminino. E agora, fazer a boca. Me deram uma dica muito boa de como fazer bocas. Não sei se vocês já viram isso. É só fazer um coração aqui, ó. Coraçãozinho. Não, peraí, esse coração tá meio zoadinho. Um coração. Aí a pontinha dele, ó, é redonda. E aí corta no meio. Olha só, já tá quase virando uma boca. Depois é só marcar aqui os cantos. E também fazer uma marquinha aqui, ó, no centro, né? Pra ser tipo aquela pelinha, né, do lábio. Também posso fazer tipo uma sombra aqui embaixo. E aí é só juntar. Junta aqui. Junta aqui. Junta aqui e junta aqui. Aí quando eu apagar, olha só, virou uma boca. Aí o resto era só dar uma arrumada nas coisas e fica muito melhor. É uma dica, tá? O jeito que eu faço é um pouquinho diferente. Eu faço por esferas. O segredo é ir treinando e treinando coisas novas. É importante ressaltar isso, que quando você treina coisas novas, você também meio que melhora na coisa anterior. Então, olha só, marquei aqui. Aí eu vou fazer uma esfera pequena aqui, ó, para ser o lábio inferior. E eu vou juntar com um risquinho no meio. Pega a borracha, dá uma apagada. E olha só essa boca. Beleza? Então tem diversas maneiras, tá, de você fazer as partes do rosto, né? Não tem uma maneira engessada, uma maneira correta. Até porque cada um prefere fazer a sua maneira. O resto, gente, do seu esboço aí consertando as coisas. Por exemplo, aqui, ó, eu achei que ela tá meio pescoçuda. Já que eu tô no digital, eu vou só selecionar e puxar para baixo. Ah, professor, é trapaça. Trapaça nada, fi. Se tá no jogo é pra usar. Tudo bem que isso não salva sempre, né? Às vezes você tem que realmente desenhar por cima e ir apagando. Tem uma ferramenta aqui no Photoshop, eu acho que também tem em outros programas, que aí sim é meio que uma trapacinha. Olha só. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Mas é legal eu falar. Essa borboletinha aqui no Photoshop, ela é meio que uma simetria, olha só. É uma linha que serve como espelho. Então, se eu quiser fazer um personagem bem rapidão, essa linha de simetria é muito boa, olha só. Porque fica tudo igual nos dois lados. Isso é trapaça master. Não sei vocês, mas isso aqui é meio trapaça. Enfim, brincadeiras à parte, eu vou terminar aqui o esboço e aí já vou partir para o sombreamento. Tente olhar referências, né? Pegar um artista que você acha legal, tentar copiar. Tem até algumas pessoas que falam, ah, mas copiar é errado. Copiar a fim de aprender não é errado, até ajuda. Então eu recomendo muito que você, se tiver dificuldade de fazer, por exemplo, um olho mangá, um olho cartoon, um olho realista, procura artista que você gosta e tenta reproduzir
O próximo passo que eu faço aqui, ó, é dar uma apagada nas linhas, né, nas linhas base, porque aí já começa a fazer o sombreamento. Esqueci da sobrancelha, ela ficou meio esquisita. E a sobrancelha, do jeito que eu faço, é mais ou menos assim, olha. Eu vou pegar um tom de cinza escuro, vou deixar o pincel bem grande e eu vou fazer um traço, assim, bem jogado mesmo. E do outro lado também. Tá aí. Parece o Grinch. Só que eu faço, eu vou meio que pegar a borracha aqui no Photoshop e apagando algumas coisas para meio que esculpir a sobrancelha. Olha só, deixa ela bem pequena e vai traçando, né? Vai esculpindo da maneira que você quer. Essa é a maneira que eu faço. Tem gente que faz tipo pelinho por pelinho, tem gente que só faz uma linha mesmo. Cada um faz a sua maneira. Ficou assim o resultado. E o cabelo, não vou fazer o cabelo nessa aula, tá? Porque cabelo se enquadra em materiais, tá? A gente vai ter meio que uma aulazinha também de materiais, mas por enquanto assim já tá bom para fazer o sombreamento. Outra dica em questão de esboço, tem gente que apaga e quando vai fazer, né, vai arrumar, refaz bem em cima do erro. O que eu aconselho fazer? Antes de apagar, arruma, assim ó, e depois apaga. Porque se você apagar antes, você corre o risco de refazer o erro, né? Fazer o erro bem em cima. Então primeiro faz, depois apaga. Eu acho que agora deu uma... O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou partir para o sombreamento. Vai ser bem rapidão, até porque o tempo está se esgotando. E esse sombreamento eu faço da seguinte forma. Um exemplo. Vou pegar o pincel aqui. O sombreamento eu faço com escala de cinza, tá? O meu sombreamento eu faço com escala de cinza. E primeiro eu gosto de definir o tom base, né? Até a aula passada eu fiz uma comparação bem tosca, que sombreamento é como se fosse maquiagem, né? Tipo, você coloca uma base, depois você coloca um tom mais escuro, depois um tom mais claro. É tipo isso. Mas aqui, ó, o tom base da pele dela é um pouco mais escuro que o fundo. Tipo assim. Aí eu vou definir que a sombra é mais escura e que a luz é mais clara. Com esses três tons eu já consigo fazer bastante coisa. Eu acho que dá até pra ter um mais escuro ainda. Cuidado, tá? Você não pode colocar... Quer dizer, não que não pode, né? Você é livre para fazer o que quiser. Mas eu aconselho que não use 100% preto ou 100% branco também. Tá? Isso aqui a gente usa bem raramente. Porque se a gente não usa no fundo, não é no desenho que a gente vai usar. Né? No máximo um tom chegando bem perto, mas não 100% branco ou 100% preto. Eu costumo separar aqui antes, olha. Eu separo antes porque quando eu tô com o pincel, se eu aperto a tecla Alt no teclado, ele vira conta-gotas. Aí eu consigo vir e recolher a cor. É um atalho. O sombreamento aqui, gente, eu falei que eu faço tom base, né? E eu posso fazer ele tanto em cima do esboço aqui, ó, né, cobrindo ele todo, ou se não, criar uma camada e jogar para baixo do esboço. Então olha só, vou passando aqui o tom base. Não tem problema se ele passar para fora do esboço da cabeça, porque depois é só pegar a borracha e apagar. Preencher ela toda assim, bem rabiscado mesmo. Em questão de pintura, pode ser rabiscado, não tem problema. E a lógica aqui tem uma lógica, tá? As manchas maiores primeiro, as manchas menores depois, e os detalhes menores ainda por último, tá? Então é meio que uma ordem decrescente, sabe? Você começa pela maior e vai para os menores. A mancha menor aqui, no caso, seria as sombras, né, das cavidades. Por exemplo, a cavidade do olho, aqui embaixo do pescoço, embaixo do nariz. Então tem partes que eu vou colocar essa sombra menor. Olha só. Aqui no olho tem sombra, aqui embaixo do nariz também eu vou fazer um pouquinho de sombra. E a boca, ela não está usando batom, mas eu vou fazer um tom mais escuro para a boca, né? Porque a boca geralmente é um pouco mais escura do que a pele. Não demais que eu possa fazer sombreamento. Aqui embaixo do pescoço, olha só.
E lembra quando eu falei que esse pescoço influencia na sombra? Aqui, ó, eu vou fazer uma sombra meio que curvada, olha só. Tá aí, percebem que ela faz uma curva? Essa curva fica muito mais natural do que se eu simplesmente fazesse ela totalmente reta. Até poderia ser reta, né? Mas fica mais natural se você fizer assim. Eu também vou fazer sombra na bochecha. Vamos passar aqui, ó, uma pequena sombra na bochecha. E também, ó, uma sombrazinha, pode até ser mais escura, embaixo do lábio. Voilá! Só com essas partes já dá pra, tipo, meio que definir bastante profundidade na face da pessoa. Logicamente tem as luzes que eu ainda vou colocar, mas isso aqui já dá um ganho muito grande. Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso preencher aqui, ó, os olhos dela de preto. Eu até poderia ter feito isso antes, tá? Não iria interferir se eu fizesse antes ou agora. E eu vou fazer agora os tons mais claros. E os tons mais claros eu gosto de fazer numa camada acima do esboço, porque às vezes ele fica abaixo do esboço e fica meio zoado. Então faço em cima. Olha só. Aqui na bochecha dá pra ter luz. E eu também gosto de fazer meio que uma bolinha aqui, ó, no nariz, porque no nariz, se vocês forem olhar no espelho, ele concentra bastante luz, tá? Principalmente a ponta. Aqui no corpo também tem um pouquinho de luz, mas na ponta, principalmente, tem bastante luz. Não onde mais que dá pra ter luz. Aqui, ó, no meiozinho do queixo. Ou queixo, tá? Porque aqui meio que também se concentra um pouco de luz. Aqui também a outra parte da bochecha. A testa, logicamente. Olha só. E não é toda a testa, tá? É um pouquinho só. Até porque tem o cabelo ainda pra fazer. Eu também gosto de fazer aqui, ó, as pálpebras, como se fosse uma linha de luz. Porque aqui em cima, né, também pega luz. Né? Pode parecer que não, mas aqui em cima pega luz também. Olha só, eu aconselho bastante que vocês peguem os desenhos e olhem assim, ó, de longe, tá? Porque ficar olhando muito de perto, às vezes confunde. Então, afasta a folha, vê como tá de longe, tá? Para ver se fica legal ou não, e depois volta. Não costumo fazer com muito zoom assim desse jeito, mas estou fazendo com zoom para vocês conseguirem observar bem. Outra coisa que eu gosto de fazer é, depois que eu terminar tudo e juntar as camadas, aqui no Photoshop, para juntar, eu seleciono todas assim, ó, com Ctrl e aperto o comando Ctrl E, que olha só, juntou tudo em uma camada só. Mas isso a princípio não tem vantagem, né? Porque assim você bagunça. Mas quando eu tô construindo, eu gosto de fazer assim, porque aí fica mais fácil de eu pintar. Por exemplo, eu vou maquiando mesmo a pessoa, deixando as coisas mais escuras, as coisas mais claras, e aí eu vou arrumando. Aí o que eu posso fazer? Olha só a magia, né? Olha só o macete. Vou pegar aqui um tom de pele, tipo um laranja. Vou colocar em cima da escala de cinza. Isso aqui é bastante usado no meio profissional, tá? Então saibam que se dá certo é porque o mercado está usando bastante. E eu vou usar um modo de mesclagem aqui. Todo programa de desenho tem modo de mesclagem, né? Eles vão mesclando as camadas, olha, e voilá, tom de pele. Tá? Por que isso acontece? Justamente por causa dos tons de cinza. Se não tivesse tom de cinza, ia ficar meio zoado. Outra coisa, só para terminar, o que eu faço? Eu vou pegar uma ferramenta, que é a ferramenta de borrar, que eu uso para realmente espalhar tinta, e ajuda bastante. Principalmente se o seu pincel, ele for um pincel que tem textura. Eu vou usar aqui, por exemplo, um pincel... vou usar um pincel comum, tipo assim. Deixar ele pequeno, e eu vou espalhando tinta. Olha só, eu posso até aumentar o cílio se eu quiser. Fazer mais cílios. Espalhar aqui o brilho da pálpebra. E suavizando esse rabiscado aqui da testa para ficar um pouquinho melhor.
até com um pincel que é borrado. Olha só a diferença que fica. Tem algumas coisas que ele espalha demais. Aí, o que dá pra fazer? Outra camada e fazer um retoque. Ó, faz uns retoques assim, ó, que aí que fica desfocado, você recupera. Só pra fechar aqui realmente, porque deu horário, o que eu vou fazer? Vou pegar um tom que é 100% branco. Mas professor, what the fuck? Você não falou que não pode usar? Pode usar, pra fazer brilho. Brilho do olho, por exemplo. Só um pinguinho já faz muita diferença. O brilho do lábio, um pouquinho de brilho aqui no nariz. Olha só a diferença que faz. Só toma cuidado, usar o pincel muito borrado assim, ó, é legal, mas não dá muito peso quando você quer fazer um sombreamento muito brusco, né? Tipo, tem partes que funcionam, tem partes que não. Tipo aqui, ó, no lábio, por exemplo, se eu fizesse um sombreamento muito borrado, ia ficar meio estranho. No olho também, se eu fizesse muito borrado aqui, ó, ia ficar meio esquisito. Então tenta ir variando entre traços mais borrados e traços mais bruscos. Bom, gente, é isso. Eu meio que esqueci de fazer a orelha, mas tudo bem. A aula que vem, a gente vai ver um pouquinho de cor, beleza? Como é que você pode fazer um sombreamento. Sombreamento não, uma pintura de pele, tudo bem? Ok, gente, eu vou parar aqui de gravar.